paz seja com todos que acompanham o canal. E hoje nós vamos dar sequência à série dos gigantes da antiguidade e vamos falar sobre esses anjos em prisão, tá? Para poder falar sobre os anjos que estão em prisão, conforme diz o texto de 2 de Pedro, capítulo 2, do verso 4 em diante, e também o livro de Judas, né, que fala lá no verso 6, para nós podermos falar deles, nós temos que entender um texto antes, que é fundamental, tá? Para a gente entrar nesse assunto sobre anjos em prisão, tá bem? O texto é esse aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 5. Se você entender esse texto aqui, você vai entender muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Então vamos ler juntos o texto e depois nós vamos dar sequência e explicação, tá? Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida, tá? Então vamos lá. O que esse texto está falando? Esse texto está dizendo o seguinte, olha, nós sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, então nós temos da parte de Deus um edifício, né, eterno nos céus. Dá a impressão que está falando do céu, né? Bom, olha, temos se aqui a gente morre, esse tabernáculo, esse mundo, né? Mas não é isso, tá? Na verdade está falando o seguinte, se o corpo se desfaz, eu tenho um corpo que eu ainda vou receber do Senhor por promessa, que é um corpo do céu, tá? E nós vamos ver isso agora. Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação. Notem isso. Revestidos da nossa habitação, que é do céu, tá? Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, novamente marquei, para que o mortal seja absorvido pela vida. Nós vamos nos revestir. Revestir do quê? Em cima fala que é habitação do céu, mas aqui embaixo deixa um pouquinho mais claro, que é quando o que é mortal, o que morre? O corpo morre. A alma é imortal, né? Então, o corpo morre. Então, o mortal vai ser absorvido pela vida. Por isso que fala assim, ó, ser revestidos para que o mortal seja revestido, seja absorvido pela vida. Se não ficou muito claro, eu tenho um texto paralelo a esse que vai facilitar o entendimento, tá? Eu fiz questão de botar aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 15. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta de Deus soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vamos marcar aqui, ó. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O apóstolo Paulo se colocou na posição de que, quem sabe, né, ele estaria presente na vinda do Senhor, né? Então ele colocou assim, aqueles que estão vivos na vida do Senhor, tá com esse corpo mortal aqui que morre, mas vai ser transformado, tá? E aí segue dizendo, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível, o corpo, né, que envelhece, decompõe, etc., se revestir da incorruptibilidade, ó, se revestir novamente, e isto que é mortal se revestir da imortalidade,
então cumprir-se-á a palavra de Deus que está escrita, a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória, tá? Então assim, nós vamos nos revestir de incorruptibilidade, revestir de imortalidade, tá? E o que é isso? É aqui a transformação do corpo, ó. Os mortos que ressuscitarão incorruptíveis, tá? E os vivos serão transformados, tá? É isso que está dizendo. É o corpo, tá? Vai ser aperfeiçoado, tá? Acho que ficou bem claro até. Então vamos voltar lá para o nosso texto base, que é o texto que nós temos que entender ele. Então quando o 2 Coríntios capítulo 5 está falando aqui que nós seremos revestidos da nossa habitação, que é do céu, está falando de um corpo do céu, um corpo celestial que nós teremos, que é conforme aquele corpo que o Senhor teve na sua ressurreição, né? Ele é a primícia dos que dormem, né? O primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. E ele com aquele corpo dele que você observava que ele conseguia fazer grandes coisas, né? Por exemplo, atravessava portas, né? Conforme a Escritura diz em Atos, ele tinha marca nas mãos e não sentia dor, né? Então, é um corpo diferente de tudo, tá? Agora, aqui que está o ponto principal. Essa palavra aqui, habitação, tá? Nós vamos ser revestidos da nossa habitação, tá? Que é a palavra para esse corpo, né? E o que significa habitação no grego, tá? Tá aqui, ó. Nossa habitação é oiketerion, a palavra habitação no grego. E oiketerion basicamente significa o seguinte: morada, lugar de morada, habitação, a do corpo, local de morada para o espírito. Então está falando que o corpo é a morada, tá, do espírito. E isso que é o oiketerion. Nós vamos ser, conforme diz o texto lá, deixa eu pular aqui, que nós seremos revestidos da nossa habitação, vamos ser revestidos desse corpo que é morada do espírito, tá? E é muito importante vocês gravarem isso. Oiketerion. Por quê? Eu vou mostrar na ilustração aqui para vocês porque é importante saber disso. Prestem atenção aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 5, ali onde nós lemos, tá? Gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação, oiketerion, celestial. Então nós aguardamos esse corpo celestial, não é verdade? E na ilustração aqui, eu quis colocar esse exemplo aqui para ficar bem fácil, ó. Aqui está o nosso corpo, tá? E aqui é a imortalidade a qual nós vamos ser revestidos, tá? Olha ali, ó, como é que fica. Seremos revestidos da imortalidade. Consequentemente, teremos um corpo superior, tá? Tá bem fácil de ilustrar, bem simples, tá? É isso que nós estamos aguardando, ó. Vou voltar aqui. Nosso corpo normal e seremos revestidos de imortalidade, tá? Logo, teremos um corpo revestido de imortalidade, é um corpo muito superior. Ok. Agora a curiosidade, você deve estar se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver com gigantes da antiguidade, anjos em prisão? Renato, explica isso aí. Pois é aqui que fica interessante, tá? Porque a palavra oiketerion, tá? Ela aparece somente 2 vezes, só 2 vezes no Novo Testamento, tá? Ela não aparece mais, tá? Só 2 vezes. E essa aqui já é a primeira vez que aparece. 1 Coríntios capítulo 5. Quando fala que seremos revestidos desse corpo do céu, né? Ok. Qual é a segunda vez que aparece? É agora que fica interessante, tá? Olha só. Judas, no verso 6, vai dizer assim: e a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio oiketerion. Lembra que eu falei o significado de oiketerion? Mostrei lá atrás. Oiketerion é o corpo como morada para o espírito. Ok? Os anjos não guardaram seu estado original e abandonaram o seu domicílio oiketerion, seu corpo, o corpo celeste que eles têm, um corpo, tanto é que o Senhor Jesus fala que na ressurreição seremos como os anjos.
corpo como o dos anjos, diferente do corpo daqui. Tá? É um corpo celestial. Mas aqui está dizendo que eles abandonaram esse corpo. Esses que abandonaram o seu próprio corpo celestial, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Aqui é uma observação. Então, quando fala que eles não guardaram o seu estado original, abandonaram o seu domicílio, eles não estão dizendo que eles abandonaram o céu. Está dizendo que eles abandonaram aquele estado de corpo superior do qual eles tinham. Tá? Que é o que nós almejamos. Um corpo que não sofre as intempéries, as necessidades, é revestido de mortalidade, etc, etc, etc. Tá? Então, olha só. Eles abandonaram aquele corpo, né? De anjo. Vamos fazer uma ilustração aqui. Então, aqui eu tenho Judas 6, tá? E vai dizer ali, ó. Eles abandonaram esse estado aqui. Eu vou mostrar o que eles fizeram, olha só. Eles abandonam aquele estado. E tornam um corpo inferior. Eles abandonaram esse estado para assumir um corpo inferior. Tá ok? É isso que o texto está dizendo. Tá? O que isso lembra? O que isso lembra? Vamos lá. Pô, os anjos abandonaram o corpo poderoso que eles tinham para um corpo inferior. O que será que se trata? Bem, Gênesis 6 parece estar falando disso aqui, tá? Quando diz assim, ó, e aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, eu já falei disso aqui, vocês podem ver o vídeo no canal, que filhos de Deus sempre é atribuído a anjos, no Antigo Testamento. Muito trabalhoso tentar atribuir essa linguagem fácil atribuída a homens, tá? Filhos de Deus sempre é atribuído a anjos. Viram os filhos de Deus anjos, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres, de todas as que escolheram. Não, Renato, mas anjo não se casa nem se dá em casamento. Pois é, por isso que abandonaram esse corpo. Porque anjo não se casa e dá em casamento. Eles foram para o estado inferior. Tá? Eles não estão seguindo o padrão angelical. Esses rebeldes. É isso que eu estou dizendo. Então, isso fica muito claro. E assim, é muito interessante toda essa questão, porque ficou muito claro lá, que nós lemos pelo significado de Oicterion, que se eles abandonaram aquele corpo que eles tinham, não pode ser Satanás. E não pode ser os demônios, os servos lá de Satanás. Por quê? Por um motivo muito simples, eles estão soltos. E aqueles de Judas 6 ali estão em prisão por fazerem isso. Para ser posto por exemplo, né? Pois é. Então, olha só. Eu vou pegar os dois textos aqui, porque as pessoas falam assim, não, esse é outro contexto, não tem nada a ver, ali tem a ver com rebeldia, etc. Vamos ver se é mesmo, tá? Eu vou pegar o texto de Judas 6 e de 2 Pedro 2,4, tá? Que vai dizer assim, ó. Por que se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo? Homens ímpios que convertem dissolução à graça de Deus. Só um pouquinho. Quando fala dissolução aqui, algumas traduções falam de libertinagem, tá? Tem um cunho sexual isso aí. Vamos seguir. E nego a Deus, o único dominador e Senhor Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, né? E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo do grande dia, daquele dia, né? Olha aqui, ó. Eu vou marcar aqui em amarelo o texto que fala dos anjos, tá? Então aqui está falando de questões sexuais, aqui de anjos. Aqui no meio fala de rebeldia, né?
Olha ali, ó. Vou marcar aqui, por quê? Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que havendo se entregue à fornicação, questão sexual, como aqueles e ida após outra carne. Sodoma e Gomorra teve lá homens querendo ter relações com anjos, né? Lembra? Ainda que de maneira involuntária, mas de fato era isso mesmo. Interessante. Foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne. Só um pouquinho. Contaminação da carne é isso. Essa questão da relação impulsiva de sexo, né? E rejeita a dominação e vituperam as dignidades. Basicamente é o seguinte. Tu tem dois exemplos aqui. Questões das relações sexuais impulsivas, né? Ilícitas. E desobediência, né? São insujeitos a autoridades superiores. Ele fica nessa dobradinha o tempo todo. Observe que ele já tem aqui, aqui e aqui, falando das questões sexuais, e os anjos estão aqui. Tá? Isso em Judas 6. Eu vou agora para a 2 de Pedro. Olha só. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Dissoluções. Opa, já marcamos lá em cima, dissoluções. Que a gente viu aqui que dissolução, libertinagem, sempre está ligado a isso. E por avareza foram de vós negócio, com palavras fingidas, né? E aí vai seguindo dizendo o seguinte: porque se Deus não perdoou anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, inferno ali seria Tártaro, né? Para os anjos que estão em prisão, né? Ter sido lançados no inferno, entregou as cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Esse texto aqui está falando de anjos, ok? E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com os quais mais sete pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Eu vou marcar aqui em vermelho por quê? Porque vocês devem lembrar que, por mais que eram pessoas ruins de todas as formas, mas o Senhor Jesus mesmo fala que no período de Noé o que acontecia? Casavam-se e davam-se em casamento. Só preocupado com isso. Que é ligado a relações sexuais, né? Casar e dar-se em casamento. E condenou a destruição a cidade de Sodoma e Gomorra. Puxa, aqui Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, peraí. Também. Cunho sexual aqui tá pegado aqui. Para os que vivem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta. Dissolução de novo. Mais uma vez marcado aqui. Tá? Com relação a questões sexuais. Porque se justo habitante, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma, né? Justa, né? Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, reservar os injustos para o juízo, para o dia do juízo, para serem castigados. Mas, principalmente, aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia. Marca de novo aqui. Vermelho. E despreza as autoridades, atrevidos, obstinados. Olha aí, ó. Tá bem marcado isso aqui tudo já. Tá um mosaico aqui já, né? Marcação aqui tudo. Né? Observa que os anjos aqui, dentro dos contextos, está dentro de questões sexuais, sempre. Tanto aqui quanto aqui. Em Judas e quanto a 2 de Pedro. Tá? Para facilitar, eu fiz uma ilustração até melhor, ó, para ficar mais claro a questão aqui, ó. Vou marcar a localização dos anjos e cada texto que aparece, questões relacionadas ao cunho sexual, né? Olha aqui, ó. Deu. Veja que o contexto todo mostra anjos envolvidos nessas questões sexuais aqui. Tá? Então, assim, muito difícil ir contra isso, tá? Muito difícil mesmo. Dizer que eles não tiveram momento algum relação com mulheres, nada. Olha, para mim tá muito claro. Tanto de Gênesis 6, que a linguagem é muito simples lá, e estão tentando enfeitar para disfarçar, porque não aceitam, tá?
como nós vimos com relação à questão do ictério, habitação, eles abandonaram o seu corpo celestial, que não casa e nem dá em casamento, para poder assumir um corpo inferior, que pode fazer isso, tá? E aí você vê todo o contexto aqui. Inclusive, é muito interessante aqui uma coisa, porque geralmente nesses textos está falando de insubmissão dos homens maus e das suas paixões carnais. Eu destaquei aqui as paixões carnais, né? No qual eles tinham esse lado da luxúria, né? Muito aflorado. Mas a questão dos anjos não bate com a questão de ser a insubmisso. Insubmissão, claro, né? Se eles não guardaram o seu estado natural, tudo bem. Eles foram insubmissos, de certa forma. Mas a questão toda que está apontando para eles terem tido relações, conforme nós vemos aqui, ó. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entrega a fornicação, como aqueles. Aqueles quem? Aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua habitação. É esses. Tá. E aí tem mais. Tem os homens da vida absoluta, etc. Bom, enfim. O texto está ficando muito grande, tá? Então, assim, ó. É muito difícil tentar ir contra isso, tá? Muito difícil mesmo. Eu acho que, assim, que nós devemos ser humildes para ver que tem uma relação, tá? Direta. Dos anjos que estão em prisão, sim. Por quê? Porque eles abandonaram o seu corpo para assumir uma forma inferior a qual poderiam ter aqui, vamos dizer assim, relações, né, com as mulheres. Eles abandonaram aquele corpo a qual nós queremos ser como os anjos, né, que não casam nem dão em casamento. Eles abandonaram essa castidade santa. Eles abandonaram isso, tá? Bom, basicamente é isso, e o próximo vídeo vai ser tão polêmico quanto esse, ou um pouco mais, tá? Deus abençoe a todos, fiquem na paz, e eu espero poder ter esclarecido um pouco as dúvidas dos irmãos. Forte abraço.